Amém. Glória a Deus. Como vocês estão? Aleluia. Amém. Aleluia. Estão bem? Estão todos aqui? Estão preparados? Estão empolgados? Estão com o coração aberto para receber mais de Deus? Aleluia. Eu sei que eu sou jovem, porém Deus ele ousa. Fique em paz. Às vezes o jovem ele cai um pouco em descrédito pelo fato de ser jovem, né? Mas existia um pastorzinho que era discípulo de Paulo. E Paulo ele manda uma carta para ele dizendo o seguinte: Ei Timóteo, que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Sabe? Então eu sei que eu sou jovem, mas eu consagro a minha vida para estar aqui. Amém? Eu não estou aqui porque eu sou filhinho da bispa. Não pense isso. Amém? Eu comecei meu ministério não aqui pregando, eu comecei meu ministério com uma célula onde tinha 5, 6 pessoas, mas meu coração sempre queimou por vidas, amém? Então a Bíblia também fala quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor. Então abra o seu coração, porque quando a palavra é pregada, ali é a transformação. Aleluia? Digam aleluia aí. Amém. Glória a Deus, eu quero vocês empolgados hoje, porque o tema hoje da mensagem, ele não é um tema. Hoje o tema não é um tema. Sabe, hoje nós vamos falar sobre a pessoa maravilhosa e divina que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu coloquei o tema aí no computador, coloca aí. Hoje nós vamos ver o Espírito, nós vamos tentar conhecer um pouco melhor o Espírito Santo, sabe? Às vezes nós pecamos quando reduzimos o Espírito Santo simplesmente como uma brisa, sabe? Aquela unção, aquela língua que você solta do Sharamanaia. O Espírito Santo ele tem poder, o Espírito Santo tem unção, mas ele não é poder, ele é o próprio Deus. Aleluia. Então abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Se você gosta de anotar, hoje nós vamos usar bastante Bíblia. Eu vou tentar fazer milagre aqui, porque você sabe que eu falo, então eu tenho muita coisa para falar, vou tentar resumir ela para que nós venhamos entender e enfim, para que nós não venhamos escutar, mas para que nós venhamos sair daqui nos relacionando com a pessoa divina do Espírito Santo. Amém? Porque ela não é uma doutrina, ela não é um ensino, ele não é uma pregação, ele é uma pessoa. E nós vamos tentar decifrar, entender e compreender qual é a sua obra em nossas vidas. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Vamos lá, Espírito Santo, fecha seus olhos. Vamos lá, Espírito Santo. É o Senhor quem flui, o Senhor é o ministro. Sem ti, sem a tua presença, Senhor Espírito Santo, nada disso aqui valeria a pena, nada disso aqui faria sentido. É a tua presença que faz esse culto ficar vivo. É a tua presença, Espírito Santo. Então vem Espírito Santo, se revela a algumas pessoas aqui nesta noite, se revela com sinais, se revela com evidências, se revela com uma chama ardendo no coração, quer que cada pessoa possa sentir o teu toque, que cada pessoa aqui possa sentir no físico a tua chama aquecendo os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém. Diz Jesus: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que lhes dará outro conselheiro, diga outro, conselheiro. Sabe, eu não sou um estudioso da língua grega, e se você não sabe, o Evangelho ele foi escrito em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, e estudiosos da língua, eles foram a fundo do significado desse outro conselheiro. Põe ali para mim, por favor, o tema, por favor.
Paráclitos ou Paracletos. Ó, tá vendo? Você já não pode falar que não aprendeu nada com minha pregação, vai sair daqui já falando em grego. Diga Paráclitos ou Paracletos. E Paracletos, o original desse conselheiro é Paracletos, que significa chamado para estar ao lado. E esse outro, você disse aí, outro conselheiro, os estudiosos foram a fundo desse outro e eles notaram que esse outro é alus, que significa o mesmo da mesma espécie. Ele não significa um outro de uma outra espécie, ele significa o mesmo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando: eu vou e pedirei ao Pai que lhes dará o mesmo para estar ao seu lado. Isso é demais. O Espírito Santo foi chamado para estar ao nosso lado e para representar o mesmo. Ele não é um anjo, ele não é um espírito de um anjo, ele é o próprio Deus. Sabe, eu vi uma ilustração esses dias que chocou muito comigo, que me tocou demais. Que Deus, ele é trino, amém? Como a bispa falou aqui, ele é três em um, e é um mistério que é muito difícil de compreender. Então alguns teólogos, eles tentam explicar, mas nunca ao ponto. Mas eu achei uma que faz muito sentido. É como o sol, Deus é como o sol. O sol, ele é uma estrela, um planeta, uma estrela, né? Uma estrela de fogo. E no sol existe o que? O sol, a luz e o calor, não é? É uma coisa só. Deus é como o sol que reflete a luz, e essa luz também é o calor. Então, se você tira o calor do sol, pressupõe que o sol não existe mais, que o sol se apagou. Se você tirar a luz do sol, pressupõe que o sol se apagou. Então, é uma ilustração para nós entendermos que Deus é um. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. E Ele foi chamado para estar ao nosso lado. Ele é aquele que torna todas as coisas palpáveis. Ele é aquele que torna todas as coisas reais, tangíveis. Sabe, se não fosse o Espírito Santo, toda essa pregação, tudo que nós fazemos aqui seria algo real, porém muito distante. Quantos aqui já tiveram um senso de que Deus é um Deus muito distante? Acho que todos nós, o mundo inteiro. Mas com a presença do Espírito Santo, entendemos que Deus, o Deus, não é uma pessoa inferior da Trindade, é o próprio Deus, chamado para estar junto conosco. Como pessoa, não como uma coisa. Como uma pessoa relacionável. Como uma pessoa que tem sentimentos. Amém? Ele tem sentimentos. A Bíblia fala aí: não entristeçais o... Tem como entristecer o Espírito. A Bíblia também fala que Ele concede os dons conforme Ele quer. Então Ele também tem vontades. A Bíblia fala que também Ele tem uma mentalidade. Aqueles que vivem de acordo com a carne têm a mentalidade voltada para o que a carne deseja, mas quem vive no Espírito tem a mentalidade voltada para o que o Espírito deseja. Então o Espírito, ele tem desejos. O Espírito Santo, sim, ele é uma pessoa. E enquanto tivermos um senso de que ele não é uma pessoa, nós não vamos viver a plenitude de Deus. E quando realmente entendermos, não só entender, mas compreender que ele é uma pessoa mais real do que todos nós aqui, quando compreendermos isso, vamos ser impulsionados, vamos ser levados a viver a plenitude de Deus, porque é somente por meio dele. Digam amém. Aleluia, Jesus. Ele é aquele que torna as verdades reais para nós, que traz a realidade dos céus evidentes. É
É Ele quem traz o reino, a realidade do reino. É Ele quem traz a atmosfera do reino. Glória a Deus. Aquele que torna tangível as bênçãos de Cristo. Ele é o que torna tangível, Ele é tangível. Ele é palpável. Você crê nisso? Você crê nisso? Abre o seu coração, porque o Espírito Santo hoje vai operar evidências aqui nessa noite, amém? Abre o seu coração, porque isso não é uma doutrina, nós estamos falando sobre a pessoa divina da Trindade, amém? E certo dia Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus estava expulsando o demônio de um rapaz. E os religiosos começaram a falar: é por Beelzebu, o príncipe, o maioral dos demônios, que ele expulsa demônios. Estavam falando isso de Jesus. E o que é mais incrível é que Jesus não deve satisfação para ninguém. E ele fala o seguinte: ei, se é por Beelzebu que eu expulso demônios, ok, o reino das trevas está dividido, mas eu não devo satisfação para vocês não. Mas se é pelo Espírito que eu expulso demônios, é chegado ao vosso reino. Então se tudo isso que nós fazemos aqui, se você é meio incrédulo ainda, se tudo isso que nós fazemos aqui, cada louvor, cada adoração, cada mover, se tudo isso para você é balela, acho que é emoção, ok, não ganhou e não perdeu nada. Mas meu irmão, se tudo isso que está acontecendo aqui é guiado e movido pelo Espírito, o reino de Deus está aqui. E aonde o Espírito Santo está, ali é liberdade. Aonde o Espírito Santo está, ali é milagres, ali é a cura, ali é a restauração, ali é a compreensão, ali é a credulidade, a crença. Sabia que o Espírito Santo estimula a fé em nós? Amém? O Espírito está aqui, meu irmão. Se o Espírito está aqui, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Por isso que eu digo, abra o seu coração. Aleluia, Jesus. Então vamos lá, qual que é a obra do Espírito? Qual é a obra do Espírito? Será que ele veio para completar a obra de Cristo? Será que a obra de Cristo não foi perfeita? E o Espírito Santo teve que vir para aperfeiçoar a obra de Cristo? De forma alguma. Jesus, a obra de Cristo é suficiente. Diga, a obra de Cristo é o suficiente. Então a obra de Cristo, ela foi suficiente. Então ele não veio para completar aquilo que Cristo fez. Ele veio porque a obra, primeira coisa, ele veio porque a obra foi completa. Vou falar de novo. Ele não veio completar o que Jesus fez. Ele veio porque a obra de Cristo foi completa. Olha só um senso. Historiadores, isso aqui não está na Bíblia. Historiadores, eles são estudiosos arqueológicos das culturas passadas bíblicas. Eles viram que o sacerdote, aquele que entrava no lugar mais santo de todos, uma vez por ano ele só entrava no lugar santo dos santos. E os historiadores começaram a ver que esses sacerdotes, eles entravam no santo dos santos amarrado com sinos. E o camarada então entrava no santo dos santos. Isso não está na Bíblia, é historiadores. E quando esse camarada, o sacerdote, entrava no santo dos santos, e enquanto os outros lá fora escutavam os sinos batendo, está vivo, ok. Mas se o sino parasse de tocar, morreu. Eles arrastavam ele com a corda porque ele estava amarrado. Deu para entender? Deu para imaginar? Então olha só a seriedade para entrar num lugar santo. Se o irmão entrasse na presença de Deus com algum defeito, com algum pecado, não só externo, mas interno, morria. A Bíblia fala que um outro camarada só de tocar na arca indignamente morreu fulminado. O negócio era louco, entendeu?
mas para você ter um senso de como a obra foi perfeita. A obra de Cristo foi perfeita para nos justificar e nos santificar. Que agora o Espírito que habitava numa arca, num lugar, num templo fechado, a presença se continha num templo, numa casa. Agora, por causa da obra de Cristo, Ele habita em nós. Isso é para você ter um senso de quanto a obra de Cristo foi perfeita na sua vida. Para você jamais aceitar acusações mentirosas na sua vida. Amém? Então vamos lá, que tem que ser rápido hoje. Senão... Então ele veio porque a obra foi completa. Houve um preço de sangue para que hoje os crentes não dessem o devido valor à pessoa do Espírito. Eita, como diz a Rafa. Houve um preço de sangue, de cruz, para que o Espírito viesse, para que hoje os crentes não dessem a devida, não estou falando que não dá, a devida importância ao Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, não extinguais, não apagai o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. Não apague o Espírito Santo. É Ele que mantém a fé viva, é Ele que mantém as promessas vivas. Se nós apagamos o Espírito Santo, a fé já não vai fazer mais sentido. As promessas não vão fazer mais sentido. Aí as pessoas chegam, mas as promessas, bispa, não se cumprem. Eu não vejo nada acontecer daquilo que Ele me prometeu. Ei, está extinguindo o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está transbordando em nós, nós estamos sempre cheios de fé. Nós estamos sempre cheios de esperança, é uma esperança viva. Amém? A nossa esperança não é uma esperança morta. Por quê? Porque o Espírito, o Senhor Espírito Santo, o Paracletos, o chamado para estar ao nosso lado, junto conosco, o mesmo, não é outro, não é um outro, é o mesmo chamado para estar conosco. O Espírito de Cristo está aqui neste lugar. O Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos está aqui neste lugar. O Espírito que desde o princípio, quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas e disse: Deus, haja luz, e houve luz, está pairando também sobre este lugar. Amém. Se você não fala em línguas e crê, e abre e quer e deseja, tem esse desejo, hoje é o seu dia, amém? Se tem esse desejo, peça. Jesus falou: peça, e lhe será dado o Espírito Santo. Amém? Amém. O problema é que não pedimos. Ele é educado. O Espírito Santo na Bíblia, quando ele desceu sobre Jesus, ele veio em forma corpórea de uma pomba. E uma pomba é delicada. Então ele é extremamente educado e doce. Ele é doce. Ele é suave. Mas também ele é forte como um trovão. Amém? Ele é suave como uma pomba, mas também é fogo consumidor. Amém? Aí João Batista dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém muito superior, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem uma ilustração, preciso correr. Tem uma ilustração mas qualquer coisa a gente termina na quarta que vem.
Existe uma ilustração, uma frase que não é minha, essa daqui é do Luiz Hermínio, que ele falou que, tocou demais. A gente estava lá no Descende, no estádio lotado. O apóstolo Luiz Hermínio pega o microfone e ele começa a dar uma ilustração que, aquilo queimou todo mundo. Ele dizia o quê? Que nós somos formados dos elementos. Primeiro, os 4 elementos são o quê? Terra, ar, água e fogo. E nós somos formados com os 4 elementos. Quando Deus nos cria, Ele pega do pó da terra e cria o homem à sua imagem e semelhança. Então você tem a terra. Cientista comprovado, ciência diz que não sei quantos %, não estudei, desculpa, perdoa a falta de precisão, mas não sei quantos % do nosso corpo é água, alguém sabe? 70, quanto? 72% do nosso corpo é de água, então somos água. E quando Deus ele forma o pó da terra, Ele sopra, então somos ar de Deus. Aí aquilo lá queimou demais. Aí João Batista ele chega e fala: eu vos batizo com água, mas após mim vocês serão batizados com o fogo de Deus. Aleluia. Vamos lá. Então ele é uma pessoa e ele é o próprio Deus. Billy Graham ele disse: não há nada que Deus seja. Billy Graham tem mais crédito que eu, né? Para você que às vezes tem preconceito com jovem, porque realmente tem gente que tem jovem querendo pregar para mim, sai para lá, cai por terra isso aí. Amém. Billy Graham: não há nada que Deus seja que o Espírito não seja. Demais. Aleluia. Então nós vamos ver alguma das suas obras maravilhosas, uma das suas principais obras nas nossas vidas. Amém? E eu quero falar quatro tópicos aqui com você. E o primeiro é o Espírito da graça e da verdade. Abra sua Bíblia em João. O Espírito da graça e da verdade. João capítulo 16, versículo 5. Todos acharam? Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas e o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o... Só a Laísa está comigo, vamos lá, Laísa. Que é para o bem de vocês que eu vou. Você consegue imaginar isso? Jesus, é melhor que eu vá, eu físico aqui, é melhor que eu vá, para que envie o mesmo. E esse mesmo, ele vai estar em todos vocês. Nós vamos falar sobre isso. Deixa eu me conter aqui no primeiro tópico, ok? Se eu não for o conselheiro, Paracletos, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Tá vendo? Houve um preço. Jesus teve que morrer para que ele enviasse a pessoa do Espírito. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora nós vamos ver de qual pecado. Porque nós precisamos, escute isso aqui, nós precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo nos corrige em amor, fala o que é certo e o que é errado. Agora existe a voz do acusador. E tem muita gente achando que é a voz do Espírito Santo condenando aquela pessoa. Então vamos ver o que o Espírito Santo veio convencer. De qual pecado? 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Ele veio convencer o homem a crer em Jesus. E não, ele corrige.
se você está fazendo algo errado, entristecendo o Espírito, Ele fala, Ele corrige, porque Ele é Deus, Ele também é Pai. Então o Pai corrige o seu filho, Ele fala o que está errado, mas em amor. Se está pesado, se está colocando um jugo pesado na sua vida, falando que você não presta ou que você não vai conseguir, ei, não é o Espírito Santo de Deus. Com toda a convicção eu digo isso, não é o Espírito Santo de Deus. Essa é a voz do acusador, e não tem nada a ver a voz do acusador com a voz do Espírito, o Espírito do Santo. Amém? Então aprenda a discernir, aprenda a ser guiado por Ele, porque Ele tem Então o que deve prevalecer, a minha vontade ou a vontade do Santo Espírito? Quem escolhe para onde ir, eu ou o Espírito Santo? Como disse a bispa no domingo, somos filhos, mas também somos... Vocês estão pegando bem. Então Ele guia, Ele convence o homem a crer em Jesus, da justiça, porque vou para o Pai. Então o Espírito Santo não fala, nunca vai falar que você é um miserável e não presta. Essa é a religião, esse é o farisaísmo, essa é a voz daquele que veio para mentir, roubar e matar. O Espírito Santo veio para me convencer e te convencer da justiça. Qual justiça? Da justiça em Cristo Jesus. Sabe, nós estávamos aqui segunda no discipulado com a bispa sobre a justificação, e é algo que é só pelo Espírito entender. Porque como eu, sendo pecador, posso ser justo? Como? Isso não é possível. Mas o Espírito Santo fala, você é justo. Você é justo. Isso é demais, que é somente pelo Espírito Santo de Deus. E que mais Ele veio fazer? E convencer também do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Sabe também o que Ele convence? Que somos mais do que vencedores. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e andando em Espírito, nós temos o senso, a certeza e a convicção de fé que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e que o príncipe deste mundo já está ou vai ser. O que a Bíblia fala? Já está. Esse é um mistério que nós vamos começar uma série aí de batalha espiritual que Deus está nos dando, que também é um mistério, é o já e o ainda não. Mas Ele já está. Já está, ok? Então se posicione em Espírito, se posicione, amém? Então Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, convencer a crer em Jesus, convencer da nossa justificação em Cristo Jesus e convencer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 2. Um dos versos mais impactantes da Bíblia para mim. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9. Sem o Espírito Santo é impossível entender a mensagem do Evangelho. Quem aqui já pregou para alguém, você explica de Apocalipse a Gênesis, a pessoa fala... Eu ainda não recebe. É mistério. Diga, é mistério. Então 9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas isso aqui é o que nós lemos de olho nenhum viu, é um versículo lá de Isaías 64. É o Isaías na posição da antiga aliança dizendo: ei, olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Mas agora vem a resposta dos filhos da nova aliança. Precisamos discernir antiga e nova. Antiga, olho nenhum viu, é imaginável. Isaías falando, profeta. É mistério demais. Agora, na nova aliança, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então o que era imaginável antigamente, agora com o Espírito Santo em mim, Ele me revela as coisas que talvez até incomunicáveis. Sabe, existem coisas no Evangelho que você não sabe falar. Sabe, Paulo tem coisa na Bíblia que ele não fala. Ele fala, ei, oro para que vocês juntos compreendam a largura, a profundidade. Por quê? Do amor de Cristo. Mas por que ele disse isso? Porque não dá para explicar. Tem coisa que não dá para explicar. Então ele veio para nos revelar ainda mais. O Espírito do Senhor sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Quem conhece eu não consigo compreender o seu pensamento agora. Não sei se está falando, não, Moisés está pregando bem ou se é mal mesmo. Eu não sei o que você está pensando agora. Se está prestando atenção ou se está pensando na pizza depois do culto. Não é? Só você sabe. E aqui Paulo está falando isso. Ninguém conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus. Ninguém. Olha só, calma lá. Ninguém conhece os pensamentos de Deus. O que Deus está pensando agora? O que está acontecendo no céu agora? Mas não terminou o versículo. A não ser o Espírito de Deus. Quem conhece os pensamentos de Deus? Somente o versículo 12. Segura seu coração aí agora. Nós, porém, calma aí, não terminou não. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, mas calma aí, não terminou ainda. Nós, eu, você, nós, porém. Isso é por isso que o Evangelho me fascina. O Evangelho me fascina. É grande demais. É lindo demais. É lindo demais. Nós que estávamos mortos em pecado, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos é alguém que é contra você. Eu era contra Deus. A minha boca blasfemava contra Deus. Sabia disso? Sabia que você era inimigo de Deus antes de Cristo? Sabia que todos aqueles que não estão em Cristo são inimigos de Deus? E quando nós não temos um senso dessa verdade, não vamos receber a graça com alegria. Então, quando eu sei que eu era inimigo de Deus e agora fui reconciliado gratuitamente, a minha reação é gratidão. Por isso que Jesus fala, quem muito ama, quem muito pecou, muito mais ama. Então nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Eu não recebi o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente para que entendamos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Então o Espírito Santo, ele não veio completar o que Cristo não fez. Ele veio fazer eu entender, aperfeiçoar em mim a obra completa de Cristo. Ele veio aperfeiçoar em mim a obra perfeita de Cristo. Ele veio para que eu entendesse as coisas que tenho gratuitamente por causa da obra consumada de Cristo.
Vocês estão entendendo? Queima alguma coisa aí? Ele veio para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente no amado. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. É por isso que existem coisas que às vezes não entendemos. Às vezes você prega a mensagem e não entende. São discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Agora uma verdade do Antigo Testamento, escrito lá em Isaías 40, diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Uma verdade do Antigo Testamento, Isaías falando: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora a verdade dos filhos. É por isso que o Evangelho é fascinante, maravilhoso. Aí Paulo responde: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia, isso é bom demais. Então, primeira coisa que o Espírito Santo veio fazer: crer em Jesus, explicar Jesus. O Espírito Santo foi dado para que nós venhamos entender Jesus. Sem o Espírito não dá para entender. É loucura. É loucura. Sabe, num contexto, olha só, um contexto, na época religiosa, o contexto era o quê? Todas as religiões traziam um sacrifício para Deus. Todas. Esse era o contexto religioso, não só judaico, mas todas as seitas, era o homem trazendo uma oferta para Deus, um sacrifício. Aí no Evangelho é apresentado Deus trazendo a sua própria oferta para reconciliar a humanidade consigo. Então, meu irmão, se isso não for entendido pelo Espírito, é loucura. Como assim Deus se fez homem? O mesmo, é o Pai e o Filho, mas será que são dois? Não. Será que são dois? Não, é o mesmo, é pelo Espírito. Como assim Deus se fez carne, o Verbo encarnou, morreu numa cruz, depois de 3 dias ressuscitou e nos levou assunto aos céus junto com Ele para assentar nas regiões mais altas. Dá para explicar isso de forma sábia, a não ser pelo Espírito? Aleluia. Então essa é a primeira obra linda do Espírito Santo. Segundo, o Espírito da adoção. Qual que é o primeiro? O Espírito da graça e da verdade. Eu anoto aqui, não sei você. Eu quando chego em casa eu ainda mergulho mais ainda. É um conselho. Anote para que quando você chegar em casa, porque o que eu estou falando aqui, meu irmão, esse tema aqui daria para a gente falar um ano inteiro, uma série de 1 ano, né? Então anote, leva para sua casa e fala: eu quero te conhecer mais, Espírito Santo. Espírito Santo, me revela a tua palavra. Eu não entendo nada, eu leio, daqui a pouco estou pensando nada com nada. Me revela. Minhas primeiras orações, eu falei no discipulado segundo, era: Espírito Santo, me dá entendimento. Não entendo, eu não conseguia nem ler. Sabe aquela pessoa que lê bem e depois que termina não entendeu nada que leu? Eu era assim. Eu orava, eu ajoelhava no meu quarto e falava: Espírito Santo, eu te peço, eu até brinquei, mas eu falava mesmo: restaura os meus neurônios, porque eu perdi muito na maconha. Então eu falava: restaura os meus neurônios, eu era lesionado.
E Ele fez e está fazendo a obra. Eu sou totalmente dependente do Espírito. Essa obra é totalmente dependente do Espírito. Sem o Espírito aqui, esse lugar, meu irmão, melhor fechar e abrir uma pastelaria. Mas é o Espírito que vivifica. Aleluia! Então o Espírito também é o da adoção. Primeiro, graça e verdade. Nos revela a graça e a verdade. Segundo, Ele é o Espírito da adoção. Vamos correr. Senão a gente termina na quarta que vem. Romanos capítulo 8, versículo 15. Amém? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Se você leu inteiro esse capítulo de Romanos 8, você vai ver que é um dos capítulos mais intensos da Bíblia. E ela começa falando: não há mais condenação para os que estão em Cristo. Ela termina falando também: não há mais separação para os que estão em Cristo. Mas no meio disso, ela está falando também: não há mais escravidão. Não há mais escravidão no pecado. Não há mais condenação, acabou. Não há também mais separação, ok. Mas também não há mais escravidão do pecado. Ele nos libertou do pecado. Então, se pelo Espírito fizermos morrer os atos da carne, nós viveremos. Ele te deu o Espírito Santo não para que você vivesse em pecado. Ei, não estou te condenando, não quero também ser legalista. Se você se encontra em um momento de pecado, pecado constante, iniquidade, talvez um vício, porque pecadores nós pecamos. E se você não deseja abandonar isso, estou falando, se você não deseja, se você pode ser o pior de todos, mas se tem um coração aberto, ok. O Espírito está aqui, a graça te alcançou. Mas meu irmão, se você tem um coração endurecido e está tornando a graça libertinagem, está pecando pior ainda. Entende? A graça não nos dá motivo para o pecado. Ela é uma ferramenta de Deus para nos arrancar mais rápido do pecado. Aleluia! Então, não recebemos um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos de Deus. Filhos por adoção, por meio do qual clamamos. Eu não clamo isso. É o Espírito em mim que está clamando, que está testificando. Abba, Pai. O Abba aqui no hebraico, ela é a expressão usada para papaizinho. A forma mais carinhosa do judeu chamar o pai é de Abba, é papaizinho. Sabe aquele filho, irmão, talvez muitos de nós tivemos relacionamentos deturpados com a relação paterna. E não conseguimos ver muito bem pai como algo correta, plena. Porque isso é um dos nossos pecados. Sabe qual? Eu vou ter que terminar a quarta que vem, mas ok. Um dos nossos pecados é fazer Deus a nossa imagem. Quando o homem caiu, quando Adão caiu, ele passou a fazer Deus a sua própria imagem e semelhança. O homem era a imagem de Deus, mas quando ele caiu, ele começou a ter um pai que não o amava. Ele então acha que Deus é assim também. Ele não sabe o que é amor, e quando fala que é amor, Deus é amor, ele fala, então Deus é pequeno demais. Estamos passando a fazer Deus a nossa imagem. Então, primeira coisa, a renovação de mente. O que é renovar? É fazer de novo. Renovar, fazer ela nova de novo. Como se o homem não tivesse caído em pecado. Então nós vamos começar a ver Deus como um pai verdadeiro. Não como um pai que nos abandona, não como um pai que nos maltrata, não como um pai que nos odeia.
mas como realmente o Pai deveria ser. Nós vamos começar a ver Deus não como ódio, porque existem muitos pregando um Deus que odeia. E a Bíblia fala que a ira dele dura uma só noite, mas a sua graça e favor dura toda a vida. É por isso que eu prego muito graça. Porque a Bíblia diz, Salmo 30, depois você pesquisa, a ira de Deus dura uma só noite, mas graça e favor toda a vida. Então você é filho de Deus, e o Espírito de Deus, o próprio Deus, está falando aqui dentro: Abba, Paizinho, ei, fique em paz, você é filho. Ei, fique em paz, você é herdeiro. Ei, eu sei que o mundo se levantou contra você nesses últimos dias, mas ei, você é filho, você é herdeiro. É aí que nós andamos. Entende? Aleluia. Ele testifica. Não sou eu por si só que falo Pai. Que o mundo fala, eu também sou filho de Deus. Criatura, separado da glória de Deus. Mas é por isso que precisamos de Jesus. É por isso que Ele não é uma religião, Ele é uma necessidade de todo ser humano. O homem necessita de um Salvador, não de uma religião. O homem necessita de Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Não de Buda, com uma filosofia de vida legal. Não sou nada contra Buda. Budismo, contra o kardecismo, são filosofias de vida, ideologias, pregam também o amor. Mas não precisamos disso. O homem, a humanidade caída, precisa de Jesus que morreu. Não precisa de uma frase de efeito. A humanidade não precisa de coaching, precisa do Evangelho de Deus. É por isso que Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Não é o budismo que é o poder para a salvação, não é o kardecismo que é o poder para a salvação, é o Evangelho de Cristo que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Primeiro, o Espírito da graça e da verdade. Segundo, o Espírito da adoção. Meu irmão, o filho que teve por exemplo, eu tive um pai presente, então eu tive uma relação paterna saudável, mas existem pessoas que não tiveram um pai presente e não conseguem se sentir tão segura nos braços do verdadeiro pai. Então a Bíblia fala: renovem a mente. Ei, o Abba, o Paizinho, ele não é igual ao seu pai, nem igual ao meu pai que teve presente na minha vida. Não tem nada a ver. Ele é um pai muito melhor. O meu pai não é bom, seu pai também não é bom. Também não culpe seu pai. Não culpe seu pai. Nós em Cristo aprendemos a perdoar, porque sabemos que não é a culpa do seu pai, mas a culpa é da natureza caída. A culpa não é o pecador do seu pai, mas o pecado que está na humanidade. Entende? Quando alguém te feriu, não é a culpa dela, a culpa é da natureza caída dela.
Então é por isso que necessita de Jesus, o Salvador, o desejado das nações, a rosa de Saron, a luz do mundo, o menino que nos nasceu e como filho se nos deu, o Alfa e o Ômega, o Cristo, Messias, o prometido. É disso que o mundo precisa. Entende? Só para finalizar então esse segundo tópico, vamos nos conter aqui no segundo. Ele é o da adoção, aquele que nos garante quem somos e para onde vamos. Abra aí em 2 Coríntios 1, só para finalizar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O Espírito da adoção, aquele que nos garante quem somos. Meu Deus, vocês já saíram daqui? Quem somos? Tem 3 comigo, glória a Deus por vocês. Onde tem 2 ou 3 ali o Senhor está. Amém, tô brincando. E também nos garante para onde vamos. Olha só no 22. E nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito, além de clamar Abba Pai, ele clama: toda a eternidade você é meu. De eternidade a eternidade, filho, você é do papai. Sabe o selo? A gente usa o selo para quê nas cartas? Para identificar de onde veio e para onde. E o selo em nós é da onde eu vim. Da onde eu vim? Do coração do papai. Para onde eu vou? Volto para o coração do papai. Se coloque de pé. O Espírito Santo, ele não é uma pregação. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, amém? O meu desejo não é te impactar com uma mensagem. O meu desejo não é te impactar com uma mensagem para te motivar ou massagear o seu coração. Isso faz parte do Evangelho. Mas eu oro com todo o meu coração, com todo o fervor, que você saia daqui se relacionando com uma profunda, intensa comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está aqui, ele está aí. Quando você sair daqui e essa atmosfera gostosa em família passar, quando você estiver saindo, pegando seu carro, seu ônibus, o Espírito Santo vai estar lá dentro de você. Quando você chegar na sua casa, talvez você vai estar sozinho, o Espírito ainda está lá. E Ele quer, Ele deseja, Ele te chama para uma comunhão ainda mais profunda. Nenhum homem ainda o conheceu plenamente, mas Ele deseja que o conhecemos, que prossigamos para o alvo. Ei, prossiga. Ei, o Espírito Santo, nós falamos aqui que Ele não é dom, Ele não é unção, mas Ele tem dons. Feche os seus olhos. Vem, Espírito Santo. Aquece os corações. Ei, começa a sentir o calor do Espírito.
comece a sentir o calor do Espírito.